E aí, gente, beleza? Quem tá falando e desenhando é o Catatal. Talvez eu possa ser o seu veterano futuramente. E essa parte do vídeo eu vou demonstrar pra vocês um processo de desenho. Tipo, ele não é regra pra nada, mas é pra clarear um pouco a mente de vocês, talvez acalmarem um pouco, sabe? E tentar ajudar com a prova de desenho de observação. Nessa primeira parte, eu desenhei um cubo, e dentro desse cubo, ele é um cubo como se fosse transparente. Eu desenhei ele em perspectiva para colocar o objeto dentro, que seria a lâmpada, sabe? E então eu fiz um círculo e outro círculo e deixei ela em perspectiva assim. Quando começou o vídeo, eu estava definindo todas as luzes, onde seria a parte onde ia ficar mais branco. Então, tipo, para quando eu tiver pintando na hora de renderizar essas coisas, eu não me perdesse. Eu defini onde seria a parte mais escura do desenho, então aí eu teria muito mais controle de todas as sombras, que seriam nessa parte de contato e naquela parte de contato com aquela peça da luz, que é uma lâmpada que eu estou desenhando. Durante o processo de desenho, eu sempre me atentei à perspectiva, que é algo muito importante na hora da avaliação. Então, mesmo quando você desenhou o objeto em perspectiva, tente lembrar que tudo que você for fazer, o jeito que você vai pintar, o jeito que você vai deixar as coisas, é em perspectiva. Eu dei uma usada no dedo ali para sombra, mas não façam isso, eu percebi o erro depois, porque isso pode acabar tirando ponto da prova, então não façam isso. E aí eu comecei a definir todas as sombras certinho com lápis. Eu fiz rapidinho com rachuras, então vocês vão ter muito mais tempo que eu para fazer esse desenho. Eu fiz isso em mais ou menos 15 minutos. E quando vocês estiverem fazendo a prova, vão com calma, tipo, pega a folhinha, que sempre vai ter uma folhinha sobrando, faz pequenininho, e aí você começa de novo, grandão. Tem que definir 1/3 da folha para você usar, enquadrar bonitinho. Não vai fazer muito grande nem muito pequeno, que isso pode acabar tirando ponto da prova, sabe? Uma coisa interessante é você sempre meio que, quando for desenhar um objeto em um espaço em branco, é você desenhar a superfície que ele vai ficar em cima. Que tipo, eu fiz esse cubo, mas o que está mais definido desse cubo seria o chão em volta. Você vê aquele pequeno traço ali. E eu tento sempre manter as rachuras que eu estou fazendo, né, na mesma linha da perspectiva para funcionar. Assim como eu faço na própria lâmpada, sabe? Para dar todo esse volume nela. A filmagem ficou um pouco fora de foco, mas eu espero que vocês consigam entender isso. E nessa parte eu peguei um lápis mais fino, porque antes eu estava usando 6B, e eu peguei um lápis mais fino, 2B, HB, ele funciona, para começar a meio que alisar toda a folha, sabe? E você vai pegar, vai devagar, nada de acarcar, senão você vai acabar machucando a folha, como se diz assim. Então você vai meio que tirar toda a textura quando o objeto ele é mais liso, assim. E dá um aspecto bem melhor pro desenho. Tipo, quem ensinou foi o nosso professor de desenho e vai nessa que dá certo. Em algumas partes do vídeo eu usei a borracha, mas eu usei o mínimo que eu consegui. Porque ela não é a principal ferramenta que você está usando, a principal que você está usando é o lápis. Ela só vai te ajudar com pequenos erros, então, tipo, tente usar o mínimo possível, porque ela pode acabar danificando o seu desenho, sabe? Porque você fez uma parte forte e tal, e deu errado. E agora nessa parte final do vídeo, eu pego e defino o cubo que eu coloquei dentro. Eu pego a caneta, vocês não vão fazer isso, não pode fazer isso na prova, mas eu quis ilustrar para vocês como eu usei a perspectiva nesse objeto. Então eu desenhei o cubo, ele em perspectiva, para ver como eu encaixei o objeto dentro dessa perspectiva. A proposta é fazer um desenho de criação com as formas do outro objeto. E como eu desenhei uma lâmpada, eu resolvi fazer um balão. Foi a primeira ideia que veio, sabe? Ela é bem clichê, mas contanto que funcione, tá ótimo, entenderam? No desenho de criação, você tem que usar lápis de cor. Então, não tem como fugir. A minha primeira dica seria vocês fazerem o esboço já com lápis de cor. Bem fraquinho, sabe? Tenta não usar muito lápis grafite, que vocês podem acabar danificando a folha e ficar apagando toda hora é meio ruim. Então começa com um desenho com lápis de cor mesmo, mas lembre-se, sempre faz o esboço na folha de rascunho, sempre vai ter uma folha de rascunho, tenta planejar suas ideias e tal.
No começo do desenho, eu começo a definir as cores básicas dele. Então eu sempre penso em 3 cores. A cor que seria do objeto, a cor da luz e a cor da sombra. Então eu escolhi a cor laranja como principal do objeto, a cor amarela como da luz e a cor azul ou roxo para a sombra. Funciona bem para mim, então, e dá um aspecto bem mais colorido para o seu desenho, sabe? Então eu sempre começo com uma cor base, eu vou com um lápis pintando bem fraquinho para saber onde vai ser cada cor, e eu sempre tento deixar as áreas de luz sem passar o lápis, deixar elas em branco. Então eu começo a definir os detalhes. Como eu já tenho o esboço na minha cabeça, eu já vou começando a renderizar ele e definindo os detalhes, passando o lápis de cor por cima e tal. E uma coisa importante é sempre que você começar a pintar, começa do mais escuro para o mais claro. E não esqueça a importância do branco, porque o branco ele faz com que a cor ela fica mais alisadinha, sabe? Ele meio que alisa e deixa mais a superfície lisa da cor, então parece que o objeto ele é liso. Dá se entender, então não parece não dá um aspecto tão áspero assim. Então sempre o lápis de cor branco ele vem por último, como se fosse realmente para finalizar. O recado que eu tenho para dar é ir tranquilo para a prova, sabe? Tentar dar uma alongada antes de começar a prova, sabe? Se você estiver se sentindo muito mal, levanta, vai beber uma água, sempre se alonga, sabe? Eu desejo para vocês boa sorte na prova, que vocês façam uma boa prova. E se não passar, não perca a esperança não, gente. Continue em frente, porque prova de habilidades é realmente difícil. E para quem não passar e não desistir, pode me chamar que, como eu dou aula de desenho, eu posso dar mentorias para vocês. Aí a gente combina um valor bem baratinho. E é isso aí.